nós produzimos essa imersão ao tema, né, por meio de um evento acadêmico. Ele tem um formato de evento acadêmico, mas é dirigido a toda a comunidade, acadêmicos e não acadêmicos, né? É um momento importante para nos sensibilizarmos em relação àquilo que se tornará uma exposição, né? Então, a exposição, ela existe como uma ideia, como um projeto, mas ela vai ganhar concretude a partir das experiências, do tom que vocês vão dar, da forma como vocês vão nos motivar a empreendê-la, né? Eu penso que é isso, né, Beth? De modo geral, esse é o espírito, é o que nos movimenta. E algo que eu falei ontem, é muito importante, não é uma exposição feita por um só, dois ou três. É uma exposição a várias mãos, porque nós temos uma equipe muito jovem, uma equipe de colaboradores, que são os alunos da Universidade Federal do Piauí, tanto do curso de Letras, quanto do curso de História, supervisionados por nós, né? E nessa edição, nós vamos criar audiolivros para pessoas com baixa visão, ou para pessoas cegas, né? E popularizar, dar visibilidade à literatura piauiense e picoense, né, para o mundo. E algo que eu vou informar aqui em primeira mão para a Beth, nós havíamos conversado sobre como alimentar a página do museu, não é? Parece-me que eu conversei com um professor de sistema de informações e ele está muito disposto a nos ajudar voluntariamente a criar uma biblioteca virtual para que o Museu Oswaldo Albano atinja um número ilimitado de pessoas por meio da publicação, né, da visibilidade que esses audiolivros vão passar a ter, né? Então, é uma notícia muito boa, é algo que nós já queríamos, e me parece que as coisas estão caminhando para que essa meta seja alcançada. Notícia maravilhosa, viu, Petrúcio? Eu agradeço demais começar o dia com essa boa notícia. Sim, eu fiquei muito feliz ontem à Milena, noite. Seja muito bem-vinda aqui. Desde já, a gente agradece, né, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. É um privilégio contar com você aqui conosco. Eu que agradeço. Eu cumprimento também a todos que estão presentes aqui, aos monitores, aos participantes. Eu que agradeço, gente. Acho que é um tema tão importante, tão necessário nesse momento, né? E 2 horas, tenho certeza que vai passar muito rapidinho. Eu vou trazer muitas experiências para vocês relacionadas à acessibilidade comunicacional, e aí estou escutando aqui dos audiolivros, com certeza vai colaborar para isso e para outros projetos também que vocês têm. Então, fico sempre muito feliz com esses convites e com a visibilidade para o tema, né, da acessibilidade, da inclusão. Então, é isso. Na hora que vocês liberarem, eu posso compartilhar minha tela aqui e a gente já começar. Liberadíssima. Estamos Então, prontos para aprender. Vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui minha tela, que aí vocês também conseguem acompanhar o conteúdo pelo PPT que eu fiz aqui. Acho que está todo mundo vendo já. Qualquer coisa vocês podem me interromper, porque o Meet já estou acostumada que eu não consigo, na hora que eu compartilho a minha tela aqui, não consigo ver mais ninguém, mas podem ficar à vontade. Nós então, a vemos e a ouvimos, Milena. Perfeito, vamos lá. Então, assim, fico feliz pelo convite e vocês vão entender um pouco dessa minha relação com a acessibilidade comunicacional a partir dos meus estudos e também da minha própria experiência de vida. Coloquei como referência aqui, né, no slide, já vou começar explicando sobre isso, que sou eu, Milena, e o meu sócio, que é o Felipe Mianes. E nós montamos esse material juntos, então resolvi manter ali o nome dele no material, até porque essa palestra geralmente a gente leciona juntos, oficinas também, mas hoje ele não pôde comparecer, até por isso
nem sugeri o nome dele, mas é uma pessoa fantástica que entende muito sobre acessibilidade comunicacional. E a logo ali, por conta da nossa empresa, que a gente tem uma empresa de acessibilidade comunicacional que chama AD em Todos os Cantos. E para quem quiser conhecer mais, tem nosso Instagram ali também. Inclusive nessa página aqui, vou me apresentar profissionalmente, né? Quem é a Milena? Então, eu sou doutoranda em História aqui na Universidade Federal de Uberlândia, minha graduação e meu mestrado também em História aqui em Uberlândia. Tenho curso de aperfeiçoamento em Educação Especial Inclusiva pelo Instituto Federal de Espírito Santo. Professora universitária em cursos de especialização em MBA com as temáticas relacionadas à inclusão da pessoa com deficiência e educação inclusiva. Consultora em audiodescrição, vou falar muito sobre audiodescrição para vocês hoje. Tenho trabalhos aí no teatro, museus, redes sociais, eventos em geral, enfim, uma experiência, principalmente nesse último ano, quando a gente resolveu abrir a empresa e trazer acessibilidade comunicacional para a cidade de Uberlândia, a gente ganhou também um espaço muito importante no cenário cultural, e estamos a todo vapor com muitos trabalhos em diferentes áreas da cultura, né? Exposições que a gente faz, coloca acessibilidade ali, conversa com os produtores, então muito do que eu vou trazer hoje nessa oficina é sobre também essas experiências. Palestrante, aí eu coloquei também meus contatos pessoais ali para vocês, sou super aberta a isso, podem sempre que precisar tirar dúvidas, entrar em contato comigo, que a gente conversa e pensa as melhores possibilidades para acessibilidade. Primeiro que, né, acessibilidade plena para, não, eu quero fazer uma acessibilidade completa, que é impossível, gente, já começo assim. E esqueci de falar, claro, porque não é o mais importante, eu sou uma pessoa com deficiência visual. Eu tenho baixa visão, eu nasci com a minha baixa visão, sou cega do meu olho direito, tenho menos de 10% do meu olho esquerdo. Hoje perdi total esse lado direito desde 2015, tinha um pouquinho de vulto ainda, e foi a partir de 2015 esse meu interesse maior pelas questões da acessibilidade e inclusão. Exatamente porque, até então, concluí meu mestrado em 2015, e a minha temática era relacionada, temática de pesquisas principais, né, relacionadas ao movimento dos violeiros, né, das pessoas que tocam viola caipira dentro da cidade de Uberlândia e na região. E aí, em 2015, eu estava finalizando meu mestrado, trabalhando em escolas estaduais aqui da cidade, tive esse probleminha com o meu glaucoma, para quem não sabe é a pressão alta no olho, e me vi obrigada a afastar de sala de aula, das minhas atividades, recomeçar a minha vida, que até então essa questão da deficiência não era tão presente, era por conta das minhas necessidades, né, as minhas necessidades específicas ali para minha graduação, para os meus estudos, para o meu dia a dia, né, tudo adaptado, mas não era uma questão principal. E aí me incomodou muito naquele momento, em 2015, quando as pessoas olhavam para mim, mas agora o que você vai fazer? Você vai ter que afastar, você não pode dar aula mais, você não pode fazer mais aquilo, vai ter que mudar a sua vida, e eu bati um pouco o pé, tanto é que estou aqui, cursando um doutorado, continuei lecionando, além de ter caminhado por esse mundo e esse universo da inclusão. E aí é naquele momento que começou meus estudos mais aprofundados. E então, assim, primeiro que eu tenho que falar que nós somos, né, porque até coloquei ali quantos somos, porque me incluo nisso, como pessoa com deficiência, desde que nasci. Então, 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Então, olha para vocês verem, né? Esse número já é significativo, mas esse número pode ser e deve ser muito maior, porque essas pesquisas, esses levantamentos, eles acontecem por meio de amostragem.
Então, tem muitas pessoas que ficam de fora, e, inclusive, muitas pessoas que nem sabem que têm uma deficiência. As questões da neurodiversidade, né, vêm com tudo aí nos últimos anos, inclusive pessoas com laudos tardios, né, descobriram depois de adultas que têm autismo, por exemplo, a baixa visão mesmo, que é uma realidade que eu vivo. Tem muitas pessoas que chegam à adolescência ou até à vida adulta sem saber que tem uma baixa visão, porque se não tiver esse diagnóstico logo que nasce ou logo nos anos iniciais ali da vida, vai acostumar a ter essa visão reduzida e acaba não identificando como uma pessoa com baixa visão. E todos nós somos potenciais usuários de acessibilidade, até porque eu quero que vocês vivam muitos anos. E a minha bisavó, ela faleceu com 104 anos, então ela foi uma pessoa que ao longo da vida dela precisou de acessibilidade, foi perdendo a visão, foi perdendo a audição, mobilidade reduzida, então nós somos potenciais públicos da acessibilidade, né? E tudo isso que a gente vai discutir aqui é muito importante para pensar lá na frente, né? O que a gente pode fazer, o que a gente vai precisar, né? Vocês falando do audiolivro. O audiolivro, ele não serve só para pessoa com deficiência visual, mas para outras pessoas com deficiências diferentes. Mas, para além disso, pessoas que têm até uma vida corrida e não têm tempo de pegar o livro físico ali e ter contato, e não, eu quero lavar a louça escutando um livro. Pronto, é uma solução. Assim como, eu quero lavar a louça, arrumar minha casa, escutando a audiodescrição de um filme. Quando o nosso ouvido já vai ficando habituado a isso, eu tenho muito isso do ouvir, né, já que eu sempre tive muito contato com os áudios dos textos que eram gravados para mim, da audiodescrição, consigo fazer outras atividades ouvindo o que eu quero naquele momento ali, um filme, uma série, um vídeo que tenha essa acessibilidade. Olha, para vocês verem quanto isso é amplo, né? Não estamos falando só de pessoas com deficiência. E relacionado à legislação, porque, claro, isso aqui a gente precisa saber de onde vem tudo isso. Então, eu faço parte de um grupo que é bem crítico, né, um grupo de pessoas com deficiência que sempre está questionando, porque as leis elas são inventadas a partir de uma necessidade. Para vocês terem ideia, a lei de cotas para pessoas com deficiência nas empresas, ela é de 90 a 91 ali. Então, naquele momento, houve a necessidade de trazer essas pessoas com deficiência que estavam paradas para uma produtividade, para até, vamos pensar, né, as empresas ganharem em cima daquelas pessoas com deficiência que estavam ali no cantinho. Mas é claro que tem toda uma problemática relacionada à lei de cotas, né? Hoje, as pessoas com deficiência, elas ocupam posição de liderança dentro dessas empresas. E aí eu falei agora mesmo que eu leciono algumas disciplinas, né, nos cursos de MBA, de especialização em educação inclusiva, e eu eu leciono uma disciplina no curso de MBA que ele é para pessoas que trabalham diretamente com RH. É um curso sobre inclusão nas organizações, e aí inclusão de forma geral, né? Então, a minha disciplina é específica sobre pessoa com deficiência. Uma das minhas atividades para eles é exatamente procurar pessoas com deficiência que estão ocupando lugares de posição de destaque dentro das empresas. E é claro que eles encontram muitos obstáculos e nem encontram essas pessoas. Porque geralmente não estão lá. Por conta de toda uma cultura, né, de toda uma dificuldade, do capacitismo. Para quem não sabe, capacitismo é o preconceito contra a pessoa com deficiência, né, e esse capacitismo ele é estrutural.
Então, ele sempre existiu, ele está em nós, inclusive no nosso dia a dia, na forma que a gente fala, nas piadas que a gente faz. Ah, mas tô perdido igual cego em tiroteio. Né? Uma frase super capacitista aí, como se cego fosse a pior coisa do mundo, né? Ele está perdido. Então, nós cometemos isso no nosso dia a dia, e é claro que depois que isso é informado para as pessoas, elas param para pensar um pouquinho, nossa, quanta coisa é capacitista que a gente fala no nosso dia a dia e faz, né? Então, poderia dar uma oficina só sobre isso, mas estou trazendo para vocês entenderem como funciona, né, no nosso dia a dia, como isso gira. E aí essa atividade traz muitos questionamentos para esses alunos. Onde estão essas pessoas com deficiência? A maioria até conseguem estar dentro de uma universidade, se graduarem, mas na hora que vão para o serviço, para o mercado de trabalho, encontram barreiras. Então, aqui em Uberlândia mesmo, posso trazer exemplo daqui, que é um lugar que eu conheço, a maioria das pessoas com deficiência visual estão nas empresas trabalhando como massoterapeutas. E por quê? Segundo, né, esse modelo que gosta de incluir todo mundo ali dentro de uma caixinha, toda pessoa com deficiência visual tem habilidade com a mão. E aí, vamos criar cursos de massoterapeutas, elas vão para as empresas e pronto, a gente cumpre a lei de cotas. Para vocês terem uma ideia, tem uma empresa aqui que tem 20 pessoas com deficiência visual atuando como massoterapeutas. Isso é completamente absurdo, assim, não tem nem o que falar. E muitas dessas pessoas são graduadas, têm qualificação para estar em outros lugares. Tanto é que eu bati o pé lá em 2015 e falei, não vou parar. Não vai ser isso que vai me parar, né? Esse não que eu estou recebendo agora, que eu não posso lecionar mais, que eu não posso ir para aquela escola mais, porque aquela escola não tinha acessibilidade para mim. Enfim. Mas só para vocês conhecerem um pouco desse universo. E relacionado à legislação, né, para acessibilidade comunicacional, nós temos aí recente, né? Se a gente pensar na história, uma lei que é um decreto que é de 2004, foi logo ali, né? Muito pouco tempo que existe tudo isso. E aí, quando eu for falar de audiodescrição, vocês vão ver que no Brasil é pouquíssimo tempo que existe. Mas então a gente tem o decreto 5.296 de 2004, que regulamenta, né, as diretrizes da acessibilidade no Brasil, e depois os 6.949 de 2009, né, promulga com força de lei a Convenção para os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, 2007, determinando a cultura como direito fundamental para a inclusão desse grupo. Então, aqui tudo começa. A gente tem um ganho muito grande aqui, né, relacionado a isso, a cultura, e aí quando a gente fala de cultura, a gente traz os museus também, a gente traz a própria universidade, né, aqui em Uberlândia, o núcleo de acessibilidade da universidade começa a se pensar em inclusão em 2005, 2006, claro que tem coisas mais específicas, legislação mais específica relacionada à educação também, trouxe aqui mais relacionada à acessibilidade cultural, que para vocês entenderem melhor, e não quero me deter tanto a isso, porque a gente está numa oficina, então o ideal é que a gente fale da prática, de como fazer isso dentro desses espaços, mas para quem tiver interesse depois de conhecer. E eu falo que uma legislação, uma lei que é super importante, que a gente precisa conhecer quando a gente fala de lei de acessibilidade, de inclusão, é a 13.146 de 2015. E aí, lá no artigo 42 e no artigo 43, a gente tem detalhado sobre a acessibilidade na cultura, né? Nos espaços, nos serviços culturais, o que a gente precisa ter, né, para que esses lugares eles estejam acessíveis para essas pessoas, e como fazer. Então, a Lei Brasileira de Inclusão é o documento mais importante que a gente tem. Quando a gente precisa, a gente vai lá, consulta ela mesmo. Ali tem
basicamente todos os direitos das pessoas com deficiência. Foi uma conquista muito grande, se comemora muito essa conquista de 2015, que mudou nos últimos anos a configuração do que a gente tem. Tanto é que, para quem trabalha, né, e acredito que vocês tenham contato também dentro dos museus, dentro da universidade, com lei de incentivo à cultura, hoje as leis, elas pontuam quem traz a questão da acessibilidade, e algumas já são obrigatórias. Então, a Paulo Gustavo, recentemente, teve lá o valor de 10%, né, em cima do total que o produtor recebe, para a acessibilidade. E o problema disso é como é feito. Por quê, né? Colocam lá para os produtores, mas também não informa como eles vão oferecer essa acessibilidade. Porque as pessoas não têm contato, né, com esse universo. E aí recebo alguns trazendo experiências, né, da empresa. Ah, Milena, eu tenho um projeto de dança. E aí eu queria colocar Libras. Aí eu começo a perguntar, mas vamos lá. Libras num projeto de dança. Esse projeto de dança tem alguma fala nele, né? Tem alguém falando? Tem letra de música? Tem alguma... Não, não tem nada disso. Mas aí você vai colocar Libras, você vai contratar um profissional de Libras para ele fazer nada, porque como que ele vai interpretar algo que não tem fala, não tem letra de música? Ah, mas e aí, como que a gente faz? Então vamos pensar. Você conhece a audiodescrição? A maioria das pessoas não conhece. A audiodescrição, ela é uma possibilidade muito grande para esses projetos que não cabe Libras. E tem outros projetos que vão ter todas as acessibilidades comunicacionais. Vai ter Libras, LSE e audiodescrição. Então, a gente precisa pensar o que cabe em cada projeto, o que cabe dentro de uma exposição de um museu. E analisar aquilo ali com calma, com profissionais qualificados para isso. E aí, vamos começar a definir, né? Hoje eu vou trazer para vocês essas 3 formas de comunicação, de acessibilidade comunicacional, que as mais conhecidas estão sendo mais usadas. Claro que a gente precisa deixar claro que estamos falando de 3 delas. Se a gente pensar no público surdo-cego, por exemplo, só com a surdo-cegueira, a gente tem mais de 14 tipos de comunicação. Então, para vocês terem ideia, a gente tem Libras tátil, a gente tem Libras em campo reduzido, fala ampliada, escrita na palma da mão, gestos nas costas da pessoa. Falei 5 aqui, são 14. Ufa, né? Então, vamos trazer hoje audiodescrição Libras e LSE, que é claro que vai contemplar um público maior, já que o público com surdo-cegueira ainda mais nos últimos anos cresceu, até porque muitos ainda estão escondidos, então precisava realmente de uma busca sobre esse público, né? Se existe, onde estão, como se comunicam, é um estudo separado. Então, o que a gente tem mais de tradicional são essas 3 formas de comunicação. Então, o que é a audiodescrição primeiro, né? Então, é a tradução do meio visual para o meio verbal. Esse recurso de acessibilidade, ele permite que as pessoas com deficiência, elas tenham acesso a informações, sensações e percepções contidas nas imagens. Todo e qualquer tipo de imagem, estática ou dinâmica, pode e deve ser descrita. Então, vamos começar a fazer o exercício do nosso dia a dia, da nossa tela aqui. A gente está na frente da tela do computador. Tudo isso aqui pode ser descrito. Eu não fiz, mas eu poderia ter feito a descrição aqui, falando do fundo branco dos meus slides, com a letra preta.
Poderia ter descrito a logo ali da minha empresa, a minha foto. Não fiz porque a gente vai fazer daqui a pouco uma dinâmica, até para vocês também falarem um pouco. E aí vou me descrever nesse momento. Deixei mais para frente. E a gente tem diretrizes sobre como fazer essa audiodescrição. Então, a audiodescrição na MBR ali, né, 16452, vocês vão encontrar o formato, como deve ser feito, alguns pontos específicos que deve ter numa audiodescrição. Claro que essa NBR ela precisa ser atualizada, porque hoje quem trabalha diretamente com audiodescrição cria formas também de descrever. Descrições, por exemplo, em primeira pessoa, num trabalho específico pode ser uma contação de história com a descrição, e por aí vai. O audiolivro, né, que vocês falaram, tem só texto ou tem texto e imagem? Se tiver texto e imagem, como que a gente faz isso? Né? É um poema, e aí nesse poema tem uma imagem ali que o artista desenhou, enfim. A gente faz, além da leitura do texto, a gente faz também essa descrição desse desenho, como ele é. Existem técnicas para isso, não é feito de qualquer jeito, mas o profissional qualificado e que tenha esse estudo sobre a audiodescrição vai conseguir fazer da melhor forma para que isso chegue para a pessoa com deficiência visual. De forma que ela consiga imaginar o que está naquele desenho, construir ali no imaginário dela todo esse formato. E, é claro, as informações. O texto, ele é muito importante. Então, a divulgação de vocês no Instagram, né, com o card ali, de divulgação. Quando a pessoa com deficiência visual, ela passa naquele card, nas fotos, né, vai aparecer assim para ela, foto. E logo em seguida a legenda que está embaixo. Quando a gente vai colocar na rede social, a descrição daquele card, existe um formato, existe tanto pela hashtag para todos verem, para cego ver, quanto também no texto alternativo, pensando no Instagram, Facebook, né? Então, a gente entra ali nas configurações avançadas, texto alternativo, e aquele espaço do texto alternativo a gente descreve o que tem nesse card, nessa foto. O que tem? É só texto? Copia o texto lá. Tem uma imagem de alguma coisa, algum símbolo, descreve esse símbolo lá. É uma fotografia minha. Coloco essa descrição no texto alternativo. A pessoa com deficiência visual, ela está navegando com o seu leitor de tela. Na hora que ela chegar naquela foto, naquela imagem, ela vai receber a descrição. Fica oculto para as outras pessoas, mas para ela vai ficar audível, né? Ela vai conseguir ouvir. Então, são formatos. E depois a gente volta na audiodescrição. E Libras, né? Quando a gente fala de acessibilidade comunicacional, para a maioria das pessoas já vem Libras na cabeça, porque é o que mais está consolidado. Os surdos, eles são muito unidos no sentido de buscarem seus lugares, buscarem seus direitos. A lei que regulamenta, né, a Libras, ela é de 2002, tá ali para vocês também, para quem quiser conhecer mais sobre essa legislação, é a 10.434. E tanto é que, inclusive nos cursos de licenciatura, né, se não me engano, 2011, já é uma disciplina obrigatória para a gente. Eu lembro que a minha graduação é de 2012, eu formei em 2012, e aí, assim que a lei foi consolidada, vamos lá, e agora o que fazer? A universidade ficou perdida, com aquele tanto de aluno das licenciaturas, né, para fazer Libras,
Lembro que a minha turma tinha mais ou menos umas 80 pessoas, porque todo mundo precisava fazer para conseguir concluir o curso. Então, já se tornou obrigatório. Óbvio que dá para aprender Libras em uma disciplina? Jamais. A gente está falando de uma língua. E não é uma linguagem, tá, gente? É uma língua gestual, que é um idioma oficial do Brasil, que tem regionalismos também, que é importante a gente falar. A Libras que a gente usa aqui em Uberlândia provavelmente não é a Libras que usa nos lugares que vocês estão, porque tem gestos diferentes, tem gírias, tem modos de falar uma palavra. Então é muito complexo. Além de, claro, né, vamos lá, língua brasileira de sinais. Então, língua de sinais a gente também tem em outros países. A gente tem nos Estados Unidos, a gente tem países da Europa. Então, cada lugar vai ter sua língua de sinais, seus sinais. Então, precisamos pensar nisso também. Aí o que acontece, né? Um problema nos museus e também dessa questão do regionalismo. Às vezes, por falta de profissionais, as pessoas acabam contratando, sei lá, aqui em Minas, um profissional lá do Sul. E aí o profissional vai fazer de acordo com a vivência que ele tem lá. E acaba que pessoas surdas aqui não conseguem entender, não conseguem compreender aqueles sinais, e ela tem que fazer uma pesquisa, enfim. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Claro que hoje Libras, como eu falei, está bem mais consolidado, então a gente consegue encontrar profissionais nos lugares mais, assim, nos pequenos lugares. Tanto é que a gente trabalha com acessibilidade cultural. Muitas vezes a gente vai para cidades menores. Esse mês de setembro a gente estava em São Roque de Minas, que é na Serra da Canastra. Falaram para mim, é impossível achar intérprete de Libras aqui. Consegui achar um intérprete de Libras lá. Não exatamente São Roque de Minas, mas de uma cidadezinha que fica a 60 quilômetros de lá. E essa intérprete foi até São Roque de Minas fazer o evento que a gente estava acompanhando, que era um cinema na praça. Foi super interessante e, claro, as pessoas surdas, elas não costumam ficar nesses lugares menores, elas vão para onde tem intérprete, para onde elas conseguem se comunicar e se desenvolverem também, né? Claro, infelizmente, a gente precisa falar de um ponto que é muito ruim, mas que ainda existem famílias que escondem seus filhos com deficiência, tá? Isso é uma realidade ainda. Então, o surdo, às vezes, ele fica ali naquela cidadezinha, mas ele não vai participar desses eventos. Ele vai estar lá na casa dele, escondido, a família não quer que saia, a família super protege. Isso também é capacitismo. Infelizmente, existe. A gente tem, como a gente vive nesse meio, a gente recebe muitos contatos, conversa com muitas pessoas, a gente fica sabendo muito sobre isso, infelizmente. E a LSE, né, a gente tem a legenda comum, e a LSE, ela é um pouco diferente dessa legenda tradicional, ela é uma legenda descritiva, né, ela vai indicar ruídos, eu até trouxe um vídeo de exemplo para vocês, assim que eu acabar essa parte eu vou passar. É um trailer que ele tem LSE, Libras e audiodescrição. Um trailer de um filme. Então, essa legenda descritiva, ela vai falar sobre sons, ela vai indicar quem está no diálogo naquele momento ali da cena. E aí as pessoas acham que só colocar, né, a legenda normal já vai funcionar. Não. A legenda que vai dar a acessibilidade é a LSE. A legenda comum, ela vai servir, claro, ela é uma possibilidade, mas ela não vai atender o público surdo. E aí a gente tem questões aqui. Tem muito surdo que não sabe Libras, que foi alfabetizado em português, então ele vai preferir a LSE.
Libras, além, né, de, às vezes, o surdo demorar muito para aprender nossa, agora eu vou começar aprender a Libras. Mas, geralmente, são alfabetizados em português e ainda tem um pouco de dificuldade com Libras. E quem tem perca auditiva também, né? Para quem tem perca auditiva, a LSE vai fazer muito mais sentido, porque nem quer aprender Libras, quem tem a perca auditiva. E assim como o Braille também. O Braille, para pessoas cegas, hoje ele está bem menos sendo usado. Então, estão deixando ele de lado. Sou contra, não sou a favor de substituir o Braille por áudios aí, por audiodescrição, não. Principalmente para crianças, tá? Eu acredito que tem que consolidar, tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. O uso do Braille e o áudio, a tecnologia. Porque é claro que a tecnologia hoje, ela é muito mais rápida, ela ajuda muito mais, faz mais sentido, mas não abandonar totalmente o Braille como vem acontecendo. Acho que caminhar juntos seria a melhor opção. E aí eu vou passar, antes de continuar, vou passar o vídeo para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona essas ferramentas, né? Como que isso se dá dentro de um vídeo, até porque eu trouxe também como a gente prepara todo esse material aqui. Acho que tem alguém, pode falar, por favor. Só não enxergo quem é, mas pode abrir o microfone e perguntar. Alguém? Levantou a mão. Não estou ouvindo, acho que, não sei se o pessoal tá, mas pode abrir o microfone. Bem, Milena, ou não está conseguindo abrir o microfone, ou ele apertou sem querer. Sem querer, né? Vamos Então, continuar, então, né? Não, beleza. Qualquer coisa pode me interromper aqui, gente. Não tem problema, não. Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês. Não vivemos tempos normais. Cordilheira dos Andes vista do alto entre nuvens. Guerra é guerra. Gabriel ilumina com lanterna um subterrâneo. Na tela, Chile, 1973. Trouxe uma carta do governo do Brasil, pedindo ajuda para deslocar um grupo de brasileiros em segurança. Gabriel emerge de um bueiro. Da embaixada da Argentina até o aeroporto. Fernando segura um papel. Na penumbra, pessoas na embaixada. Meu filho. Gabriel aflito. Logos, Paris Filmes. Acorde Filmes. Soldados recolhem um corpo na rua. 3 pessoas correm. Atenção! Os militares não estão respeitando nenhum tratado internacional. Adelantemos como salir. Na rua, Gabriel espia. Sabiam que ia dar nisso. Soldados armados. Neste momento ningún lugar es seguro en el país. Agora está num campo escuro com as mãos na cabeça. Embajador, usted tiene subversivos a su embajada. De vacaciones, comunista de mierda. Estamos todos enlouquecendo aqui dentro. Na embaixada. Sobreviver até o próximo dia. Essa é a nossa regra. Apontam as armas. Quien caiga el portón, quiero que entren de 2 en 2. Somos el ejército chileno, no nos detiene nadie. ¿Comprendido? Forçam o portão. Dentro da embaixada, olhares desesperados. Inspirado em eventos Eu não reais. vou cair nas mãos desses caras. Um militar aponta a arma. Eu nunca pensei que um dia eu tivesse que passar por isso. No escritório, Fernando está tenso. Mas você escolheu o seu caminho. Triste, Gabriel balança a cabeça. Um filme de Paulo Nascimento. Entra aqui Clara fuma. e se torna invisível. Todos aqui dentro. Afaga o rosto de Gabriel. Gente, É o meu filho que tá naquele país. Um militar. Como você. Clara corre na rua escura. Companheiros erguem o punho fechado. Clara também. Sorri e chora. Olhar tenso de Gabriel. Ainda somos os mesmos.
Produção Acorde Filmes. Estrelando Edson Celulari, Carol Castro, Lucas Zafari. Alguém já tinha visto um material com audiodescrição, legenda e a LSC e pode falar. É bem interessante, assim, aqui a gente tem o conteúdo, as 3 acessibilidades, né? E é claro que é muito raro a gente ver isso. Às vezes a gente vê com o Libras, a gente vê com a legenda, com a audiodescrição, tudo separado. Esse trabalho aqui foi feito a consultoria, né, que por uma pessoa com deficiência visual da audiodescrição, quem fez foi o meu sócio, o Felipe, que também é uma pessoa com baixa visão, também tem baixa visão desde que nasceu. Ele é nem falei, mas ele é pós-doutor em educação, a gente estuda muito sobre todas essas acessibilidades, e a consultoria é dele. E essa é do Sul, a Acorde Filmes, a gente conhece a produtora lá, e é uma das poucas produtoras que sempre faz questão de trazer as 3 acessibilidades dentro dos produtos, tá? E é incrível, assim, os trabalhos que eles têm. Ela fez questão de aprender a audiodescrição, então ela escreve roteiros de audiodescrição, para vocês terem ideia. Isso deve dar um trabalho para ela, porque além de todo o corre ali, né, da produção, ainda assim ela que faz os roteiros e ela é excelente profissional. Mas depois vou abrir para vocês também comentarem, porque eu quero falar como que é feito esse processo, porque eu acho que isso é muito importante a gente conhecer. Como produzir, então, acessibilidade, né? Pensei aqui na minha exposição, e agora eu quero oferecer os recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência. Primeira coisa é conhecer profissionais que são qualificados para isso. Vocês precisam procurar, né, essas pessoas. Às vezes não trabalha diretamente, não tem uma empresa, mas é uma pessoa que entende sobre acessibilidade. Então, conversar, o que a gente pode fazer? Porque as pessoas têm tantas dúvidas, né? Os museus, os produtores. Como que eu faço? Eu quero fazer tudo, só que tudo não dá, gente. Tudo é muito caro, tudo nem vai contemplar todo mundo. Porque a gente fala que a acessibilidade plena realmente ela não vai existir. E recente a gente fez a acessibilidade de um festival de música aqui, inclusive esse final de semana tem outro, que é o Festival Timbre, festival grande aqui na cidade, são de 2 dias, das 2 horas da tarde até 10 horas da noite. Em agosto a gente fez o Fundinho, que é um festival de jazz aqui da cidade, que também é o dia inteiro. E os produtores muito preocupados em atender todo mundo, mas não dá. Então, o que a gente fez foi criar um espaço reservado, preparar a equipe para receber essas pessoas com deficiência, que pode ser diversas. Então, perguntar o que a pessoa com deficiência ela necessita. E depois vou trazer um exemplo de uma acessibilidade que não funciona, que inclusive foi uma experiência muito ruim que a gente passou no Museu do Ipiranga, que se vocês colocarem aí no Google Museu do Ipiranga acessibilidade, vai aparecer aquela coisa, né, fantástica, né, é o museu mais acessível, mas a gente teve muitos problemas lá e daqui a pouco eu conto. Mas enfim, então precisa, né, ter esse contato ali com os profissionais da acessibilidade para colocar o mínimo e pensar como fazer. Por mais que vocês não tenham recurso financeiro, mas conversar com essas pessoas que trabalham com acessibilidade vai abrir um caminho, porque como que a gente pode fazer isso? Inclusive, conversei com a Ana Paula sobre isso, né? Eu bati um papo com ela sobre essa possibilidade do audiolivro, e como vocês que estão ali, né, que fazem parte do museu, ou que estão diretamente ligados, como os alunos, os monitores, podem criar vocês mesmos esse material. Uma gravação caseira mesmo, não tem um estúdio.
Ok, mas dá para fazer isso em casa, usando o celular para gravar. Áudios menores, né? Existem aplicativos gratuitos para montar um áudio legal, para limpar o áudio. Então, tem essas possibilidades, mas conversem, né? Quer fazer acessibilidade, vamos conversar com pessoas que precisam ou que entendem, profissionais que podem trazer essas ideias para vocês. Inclusive, aqui em Uberlândia, eu sei de museus que fizeram as próprias réplicas ali, né, das peças, onde as pessoas podem tocar, os próprios alunos montaram esse material. É bem interessante. E como funciona, né, também, então, profissionalmente, esses produtores, eles procuram a gente analisa com calma todo o material, então a gente sim precisa receber todas as obras que vão ser expostas naquele museu. O ideal seria o presencial, ir lá, ver como como funciona, mas não é assim que acontece, principalmente na audiodescrição, que ainda temos poucos profissionais qualificados no Brasil, devido à falta de regulamentação da profissão, não é uma profissão regulamentada ainda. A audiodescrição, ela surge no Brasil em 99, mais ou menos, com a Bel Machado fazendo sessões de cinema, no ao vivo ali mesmo, ela descrevia, e aí ela sempre tinha do lado uma pessoa com deficiência visual para validar esse trabalho dela. Então, muito desse contexto nosso de trabalho veio dessa época, além de outros que veio surgindo. Então, no Brasil é bem recente a audiodescrição, não existe a regulamentação. Existe um curso de especialização no Brasil, que é o da PUC Minas, um curso de especialização em audiodescrição, e esse curso ele é caríssimo, então inviável para muitas pessoas. Mas continuando, né, a gente recebe todo esse material com antecedência, a gente vai fazer contato com os profissionais também, porque, é claro, é muito mais fácil uma equipe só coordenar todo esse processo do que, eu fiz a audiodescrição com a Milena, eu vou fazer a Libras com fulano, depois com ciclano ali eu vou fazer a LSE. Se vocês têm uma empresa que faz tudo isso e já tem esses profissionais, como é o nosso caso, a gente consegue fazer toda essa dinâmica do trabalho e entregar muito mais rápido. E é claro que eu estou falando da questão profissional. E aí aqui eu vou trazer um pouco da nossa realidade, principalmente da audiodescrição, que é onde eu tenho mais contato. Olha, para vocês verem, eu trouxe um exemplo de um filme de 90 minutos. Como é essa dinâmica? Como funciona o nosso trabalho? Primeiro que na audiodescrição a gente tem, no mínimo, 3 pessoas ou 2 envolvidas. Então, quem não sabe trabalhar em equipe, nem entra na audiodescrição. Então, a gente tem o roteirista, que é necessariamente uma pessoa que enxerga, que vai escrever o roteiro de audiodescrição, usando as janelas ali, os intervalos. Nesse caso desse trailer, não tinha tanto intervalo, então teve que sobrepor um pouco para trazer as informações mais importantes, né, para o entendimento daquela obra. Num filme, a gente às vezes tem um espaço de 3 segundos, às vezes tem espaço de 2 minutos. Então, nesses espaços é que a gente costuma descrever. O consultor, que é uma pessoa com deficiência visual qualificada, que fez a mesma formação do roteirista para fazer a validação desse roteiro, e a gente usa o consultor, a gente tem esse papel fundamental do consultor, porque é ele que vai falar o que é óbvio ou não, o que o roteirista escreveu que não tem necessidade, porque o som já fala, porque o que a gente vê muito nos roteiros de audiodescrição é as pessoas falarem assim, aplausos. Tá, mas a gente está escutando que tem, né? A pessoa com deficiência visual, ela está escutando que tem aplauso, não é uma coisa que não precisa ser descrita, né? E são erros comuns de acontecer. Então, o consultor, ele vai muito ali nesse sentido. Hoje, a gente já trabalha com uma coautoria, que é o roteirista e o consultor escrevendo juntos ao mesmo tempo. Eu consigo fazer roteiros por conta da minha baixa visão e usando as ferramentas necessárias quando é filme, quando o material está em qualidade, em alta, né, que a gente fala.
consigo descrever. E o Felipe faz a consultoria para mim. E a gente escreve juntos, sentados um do lado do outro, escrevendo um roteiro de audiodescrição. Esse também é um formato. Quando é material gravado, isso vai para o narrador. Hoje eu também faço narração, o Felipe também, então pode ser pessoas com deficiência visual fazendo essa narração. E o editor que vai editar e encaixar ali os áudios, que vai melhorar a qualidade desse material. Então, nós temos essas 4 fases. Quando é um trabalho maior, tem até o papel do revisor. Felipe mesmo fez uma série para a Amazon, que é o Cangaço Novo. E aí são vários episódios, né? E é uma equipe trabalhando ao mesmo tempo. E ali o papel do revisor é fundamental para colocar uma linha, né? Uma constância de como essas descrições são feitas. Então, o revisor depois faz toda a revisão do material antes de ir para a gravação. Só para vocês terem ideia o quão complexo é nosso trabalho, né? E o material que a gente recebe deve ser finalizado, é um material final. Então, é uma exposição. Assim que terminar toda a exposição é que a gente recebe, porque não dá para tirar depois. Então, não, eu resolvi não colocar essa fotografia aqui na exposição. Sinto muito, já foi feito, já foi gravado, não tem como mais. Então, o ideal é que a gente receba esse material só depois que realmente foi finalizado. Então, pensar antes que ainda tem o prazo da acessibilidade. Um material de 90 minutos, por exemplo, um vídeo de um filme de 90 minutos, a gente precisa de, no mínimo, 10 dias. Então, a gente recebe, a gente vai estudar, vai assistir, sei lá quantas vezes esse filme, vai ver quantas vezes essas fotografias, a gente fica realmente envolvido em cada trabalho, né? Então, a gente tem, mais ou menos, para vocês terem ideia, esse trabalho do roteirista de escrita vai durar umas 20 horas, só de escrita, de análise, de vai e volta, sem contar essa parte que ele viu o filme 2, 3 vezes, que ele viu sem a imagem, né? O roteirista também faz esse processo de só ouvir o filme, para depois ele ver com a imagem, para depois começar a escrever um roteiro. Então, ele vai ter aí 20 horas, mais ou menos, de trabalho dedicado mesmo, envolvido naquela obra. O consultor, né, quando ele vai revisar, ele tem também mais ou menos 11 horas de trabalho. Isso porque quando o roteirista recebe o material, o consultor também deve receber o material, porque ele precisa ver se ele tiver baixa visão ou só ouvir se ele for cego. Então, ele também só ouve, né? Só fica ali tentando entender os sons, os movimentos, né? Porque tudo isso vai fazer sentido no trabalho final. E aí a gente tem mais ou menos 3, 4 horas, né, de estúdio, de narração, de edição. Então, narração, 3 a 4 horas, edição, 3 a 4 horas. Isso de dedicação exclusiva naquele momento. Às vezes tem pessoas que cansam, então precisam parar um pouco, voltar depois, enfim, para vocês entenderem essa dinâmica louca que a gente tem. Libras, né? Mais ou menos 10 dias também de antecedência. Nesse caso, de um filme de 90 minutos, que é o que eu trouxe de exemplo, a gente precisa de 2 intérpretes. Ou, se for um intérprete só, ele vai precisar descansar para não fazer mais de 20 minutos. Porque pela legislação e por todo o processo, né, de trabalho do intérprete Libras, é de 20 em 20 minutos troca um intérprete. Numa apresentação ao vivo, numa palestra, a cada 20 minutos um intérprete diferente. Então, mesmo, é só 1 hora. Sim, tem profissionais que faz tranquilo 1 hora ali, sozinho. Mas não é o ideal, e nem é o que está na legislação deles. Então, é um processo que realmente precisa desses 2 profissionais ou de intervalos de tempo. E mais ou menos 5 dias também para ficar pronto o material de Libras.
A legendagem, mais ou menos 7 a 10 dias para ficar pronto, porque também precisa assistir várias vezes o filme, ter contato com o material, entender os sons, fazer pesquisa. A gente faz muita pesquisa antes. Olha, 90% do que a gente faz pesquisa a gente não usa nas descrições, é muito mais para saber e até entender, é um filme, o diretor. A gente faz pesquisa sobre o diretor. A gente faz pesquisa sobre o ator principal, que está em cena o tempo inteiro, ou os que mais participam, né? A cidade que foi filmado, como foi filmado, porque a gente não desconsidera câmera. Então, a gente precisa entender minimamente de cinema, assim como no museu, a gente precisa entender minimamente sobre arte, sobre fotografia, né? Sobre arquivo, igual eu que sou da história, né? Tive muito contato com arquivo público, o arquivo documental, então a gente precisa entender minimamente sobre esses espaços para saber descrever também. Não é simplesmente só descrever, né? Fazer aleatório por aí. E aqui outros exemplos, outras possibilidades. Essas fotos aqui foram tiradas pelo Felipe, quando ele fez o doutorado de sanduíche dele, na Espanha, e depois ele foi fazer o pós-doc também relacionado à acessibilidade dentro desses espaços e audiodescrição, como funciona. Então, nesse museu aqui que ele tirou as fotos, tem réplicas dos objetos, e tudo tátil também. As pessoas com deficiência, elas podem tocar, então é bem, bem interessante. E aqui tem mais 2 fotinhas, para vocês terem ideia. Um QR Code que dá acesso à audiodescrição também é importante, né? O Braille, se for o caso, identificando ali a obra, são outras possibilidades. E aí, só trouxe esses exemplos aqui, mas quero contar essa experiência, deixa eu só parar de compartilhar aqui, do Museu do Ipiranga. Agosto, mais ou menos, não, foi em junho. Eu e Felipe, a gente trabalha com acessibilidade, né, cultural, então a gente gosta de conhecer espaços que são considerados acessíveis. Então a gente fez uma viagem para São Paulo para conhecer para saber como ficou o Museu do Ipiranga. A gente já conhecia, mas aí com as mudanças sobre acessibilidade, vamos lá ver como é que tá. E o que acontece? Sim, é um museu que tem muita possibilidade, tem muita coisa legal lá, as obras táteis, tem braille, piso tátil, só que a gente passou por uma questão ali. A gente não sabe braille, nem eu e nem ele, não fomos alfabetizados em braille, e tinha o QR Code que dava acesso à audiodescrição. Para a gente faz muito mais sentido. Tentamos escanear, esse QR Code não deu. Tem também lá os guias, né, o audioguia, que tem um painel, você coloca o fone e consegue escutar a audiodescrição e a descrição daquele material. Tinha vídeos também. Mas o que acontece? O pino de acesso desses lugares é aquele antigo, que é diferente desses celulares mais novos que não tem, que é o C, né, aquele chatinho que a gente usa. Então, nem eu e ele tinha os fones compatíveis. E o QR Code não funcionava porque nossa internet não funcionava lá dentro. Então, o que acontece? E olha que são 2 operadoras diferentes. A gente estava com uma operadora que era a Claro e outra que era a Vivo. Descemos, fomos lá conversar com o pessoal do museu para perguntar se eles tinham pelo menos um fone. E eles não tinham um fone, gente, compatível para colocar nos lugares adequados para a gente conseguir escutar a audiodescrição. E, para além disso, a gente perguntou, olha, pelo menos a internet, porque tem a internet do visitante, mas nesse dia não estava funcionando. Então, deu tudo errado, né? Aquele dia que nada dá certo. A internet não estava funcionando. Só que tem a internet do administrativo. Nós nos identificamos, falamos que nós
éramos pessoas com deficiência visual, que precisava do recurso, e a acessibilidade atitudinal, que eu acho que é a principal, a gente não teve, porque simplesmente olharam para a gente e falaram, sinto muito. A gente teve que ir embora sem ter acesso ao conteúdo ali, a gente não teve acesso a nada. É um museu acessível? Sim, está tudo lá, mas e o acesso a isso? Como que funciona? Como que é? Não tem um fone que é compatível, não tem a disponibilidade da internet, e muito menos o atitudinal, porque se é eu ali, né, trabalhando nesse museu, não, vem cá, vou acessar no seu celular a internet do administrativo aqui, vocês escutam lá. E é isso que a gente fala, sabe? A gente, às vezes, dá essas palestras, fala sobre acessibilidade comunicacional, mas a gente precisa falar principalmente da acessibilidade atitudinal, porque pode não ter nada de acessibilidade naquele museu, mas se a atitude for legal, a gente não vai reclamar. A gente vai aproveitar do mesmo jeito. Assim como a gente foi no próximo dia, um dia a gente tirou para ir no Museu do Ipiranga e outros lugares, no outro a gente foi no da imagem do som, lá em São Paulo também. Da imagem do som, a gente já foi preparado que não tinha acessibilidade, não ia ter audiodescrição, não ia ter nada, né? E a gente foi por ir, porque tinha uma exposição sobre o Holocausto lá, e a gente estava interessado em conhecer, em participar e tal. Fomos. Chegamos lá, quando a gente foi comprar o ingresso, porque essa exposição ela não era gratuita, a gente tinha que comprar, identificamos como pessoas com deficiência visual. Na mesma hora, apareceu uma pessoa responsável pela exposição, que tinha experiência mínima sobre audiodescrição, fez todo o trajeto da exposição com a gente do Holocausto, descrevendo com detalhes e não explicando, né? Não subestimando a nossa inteligência, porque ainda tem isso, tá? A gente não pode subestimar que a pessoa com deficiência visual ou a pessoa com deficiência não saiba daquilo, a gente tem que só descrever, e ela fez isso. E assim, foi fantástico como ela fez toda essa descrição. E, teoricamente, era um lugar que a gente foi sem muita perspectiva, né? Sem achar assim, não vai ter, a gente vai ter que se virar ali, tá tudo certo. E pelo contrário, então o atitudinal, ele faz toda a diferença. Atitude, como receber, como estar preparado, né? Vai, com certeza, ser o diferencial. Não adianta colocar tudo e não ter o principal, que é a atitude, né? Que é o humano, que vai, com certeza, atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência. Então, agora eu vou abrir para vocês, vou fazer a minha descrição, então, para vocês treinarem um pouquinho também, para quem tiver a vontade, né, de comentar tudo isso que eu trouxe, fazer perguntas também, quero que vocês se descrevam, porque a gente começa por aí, né? Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, lisos e castanhos, eu uso um óculos de grau com armação azul, estou usando uma camiseta marrom, e ao fundo tem uma parede, parte de um painel, estou no escritório aqui, parte de uma porta também. Olha para vocês verem, fiz a minha descrição. Muito simples, muito rápido, não tem nada de complicado. Claro que existe uma ordem para fazer isso, a gente fala cor de pele, né? A gente fala cabelo, de cima para baixo, tá, gente? Da esquerda para a direita. Às vezes a gente inverte nos trabalhos essa ordem, vai de acordo com cada produto, mas para vocês terem uma ideia de como faz, até para usarem isso futuramente, porque eu vejo muitas pessoas, vou fazer, a gente vai dar uma palestra aqui, vou descrever, né? Vou me descrever. Aí começa lá pelo sapato, aí vai para a cabeça, aí a pessoa com deficiência visual fica assim, vai e volta, vai e volta. A gente fica perdido e não sabe o que imaginar, né? Então é assim, a gente precisa manter uma ordem para a descrição. Então é isso, quero ouvir vocês também, se descrevendo, contando um pouquinho das experiências, o que vocês acharam, se ajudou. Fiquem à vontade.
Alguém? Eu vi que tem umas pessoas falando ali no chat, mas não consigo ler, gente. Vai lá, quem vai começar? Maria Fernanda, professora Maria Fernanda, diz: Milena, parabéns pelo seu relato, nos ajuda muito no levantamento de falhas e na resolução de problemas. Obrigada por nos repassar essa informação preciosa. Ela afirma que hoje está sem câmera e sem microfone, por estar na sala dos professores. Por isso, pede desculpas. Tranquilo, a gente entende, mas só um pouquinho. Vou começar com minha... Pode falar, vai lá. Descrição, pode ser? Tem cabelos cacheados, pele parda, uso óculos de grau, com armação dourada, e estou utilizando uma camisa verde, uma camisa esportiva verde. Atrás de mim, uma janela com a luz solar muito forte, por isso prejudica um pouco a visibilidade, a visibilidade, e alguns livros em cima da mesa. Esse é o cenário que está por trás. Ficou bom? Não? Ficou ótimo, é isso mesmo. Ficou ótimo. Beth, quer fazer um exercício? Quero sim. Eu vou tentar fazer a descrição. Em primeiro lugar, bom dia a todos, a todas e a todas. Eu sou Maria dos Remédios Albano, conhecida como Beth. Sou professora também. Tenho pele clara, cabelos castanhos escuros, olhos negros e uso óculos na cor negra. Estou vestindo uma blusa na cor vinho e estou no meu quarto aqui, porque é o lugar mais tranquilo da casa, menos barulhento. E estou aqui, e atrás de mim tem um painel, né, na cor amarelo, para tentar barrar um pouco a luminosidade, que aqui é muito forte. E é isso. Será que ficou? Ficou ótimo. Vocês são Helena, ótimos. Sim, pode falar. Como nós estamos comprometidos com o audiolivro, numa reunião inicial, né, de distribuição de literaturas e tarefas para a exposição, eu dei alguns conselhos para os alunos. Primeiro, todos esses livros, eles poderiam ser lidos por uma inteligência artificial, não é? Mas a voz humana é insubstituível. Então, o que eu solicitei? Que fizesse uma leitura antes, prévia, isso é elementar, para reconhecimento de vocabulário, e ao ler, dar vida às palavras, enfatizar certos elementos, perceber os sinais gráficos presentes no próprio texto literário, que nos indica aquilo que o autor quer enfatizar. Então, modular a voz, saber utilizar a voz para exprimir certas emoções. Mesmo que as emoções sejam suas, a leitura também pode vir carregada de uma interpretação própria, né? De forma que o leitor ele vai aprender essa maneira particular com que a pessoa leu. Então, cada um vai imprimir um tom ao texto. É o seu tom, é a sua maneira. Mas é importante que haja, que não seja uma leitura monótona, com o mesmo tom de voz, fria, completamente dissociada das emoções e sentimentos que a leitura carrega, né, que a leitura provoca no leitor. Olha, concordo muito. E aí vou até complementar, provavelmente o pessoal está aqui ouvindo,
E isso é muito importante para a pessoa com deficiência visual. O que acontece? No nosso dia a dia, a gente usa muito essas vozes de robô, de inteligência artificial mesmo. Num leitor de tela, porque o celular está lendo ali o tempo inteiro para a gente. Por exemplo, a maioria dos textos, né, que eu tenho hoje contato, principalmente agora para o doutorado, são digitalizados, e aí, ou estão em PDF, a gente joga num aplicativo, que é mais rápido, e é uma voz robô. Então, eu escuto o robô o dia inteiro, eu escuto as outras pessoas com deficiência visual também. Então, quando a gente recebe um material com voz humana, nossa, é muito bom, porque aí tem aquela emoção da voz, igual você falou, sempre colocar um tom, narrar mesmo, entrar dentro daquela obra. E eu tive isso durante a minha graduação e foi muito importante para mim, porque naquela época era livros, não tinha digitalizados, né, 2008, 2012, que eu fiz minha graduação. A gente ainda usava, no início da graduação, a gente usava fitas, gente, aquelas coisas antigas, e o pessoal gravava para mim os textos ali no núcleo de acessibilidade, e era muito bom, porque eram as vozes dos meus colegas, né, dos monitores que estavam me atendendo, enfim. Depois eu fiquei naquele robô o tempo inteiro, porque a tecnologia assistiva, ela surgiu muito rápido, então muitas possibilidades, mas um robô falando. E uma das nossas críticas dos audiodescritores também é essa, porque se vocês forem na Netflix hoje e colocarem ali a opção da audiodescrição, tem nas configurações, tem filmes que já tem, acho que a grande maioria já tem, mas é inteligência artificial falando. Não é aquela voz igual foi aqui que eu mostrei para vocês do trailer, que é uma voz humana, que é uma voz que está, né, dentro da obra, que ela tem entonação. É um robô. E aí a gente também quer divertir, né? A gente também quer assistir coisas aleatórias, e mesmo no nosso momento de descanso, robô, o tempo inteiro. Então, assim, eu sou super a favor da voz humana. Faz diferença para quem vai ouvir, para quem vai receber esse material, fica mais acessível em todos os sentidos, né? Então, essa leitura prévia, entender também o texto, né, para colocar esse tom de voz certo ali, trazer essa emoção, vai fazer com que o trabalho se torne muito melhor. Mas é isso que eu queria contribuir também. Obrigado, Milena. Olha só a responsabilidade que todos têm, né, de gerar um produto que, como você disse, é para um público amplo, de acordo com as necessidades e com as condições de cada um. Porque são diversos usos que as pessoas podem fazer desse material sonoro, né, desse áudio. E só complementando, é interessante pensar também que o áudio, ele não serve só para pessoa com deficiência visual, tá? Existe um estudo, se não me engano, de uma... esqueci o nome dela, mas é da UFSCar, de São Carlos. Isso. Ela faz uma pesquisa, se não me engano, ela está no doutorado, ela tem certeza do mestrado, mas eu acho que ela continuou a pesquisa no doutorado agora. Sobre o uso da audiodescrição para pessoas autistas. Então, para vocês terem ideia, né? A audiodescrição, só para pessoa com deficiência visual? Não. O audiolivro, só para pessoa com deficiência visual? Não. A gente tem outros públicos que vão usar isso, né? Outras pessoas com deficiência, e até sem deficiência, como eu falei, é uma possibilidade também, só de ouvir, né? Então, idosos, né? Enfim, tem muitas pessoas que vão usar esse material. Excelente. Alguém que está aqui, que seja produtor desses audiolivros, os nossos alunos da graduação, querem fazer uma pergunta específica, algo que eu achei sensacional, descrever a capa do livro, as imagens presentes no livro, sensacional, Milena. Então, assim, foi muito bom te ouvir, porque
agora nós temos condições, mesmo com os recursos que temos, né, os poucos recursos que temos, de apresentar um material com qualidade. São elementos que fazem a diferença, não é, Beth? Exatamente, Petrúcio. Assim, eu preciso, está sendo um divisor de águas, né? Essa 18ª Primavera dos Museus. O museu, todos nós, né? Melhor dizendo, vai ter que ser algo que esteja partindo de dentro de cada um de nós, né? Primeiro é uma revolução interior, uma conscientização, né? Moldada na afetividade, como foi dito, né? E a partir daí a gente vai se construir como um ser humano mais atento a essas questões, um ser humano melhor. Eu tô com muita esperança, Petrúcio, que apesar dos nossos poucos recursos, mas nós temos muita vontade, né? E estamos voltados para isso. E não só o museu, mas na vida de cada um de nós, a gente vai começar a agir de uma maneira mais consciente e atenta, né? E no final vai ser até melhor para a vida da gente, porque isso nos torna mais felizes, né? Quando a gente se torna mais consciente, a gente se torna mais feliz e certos do sentido da vida que a gente... Eu tô muito feliz, Milena, muito feliz, muita esperança, que a gente vai contar com a ajuda, como você disse, é um trabalho, está sendo um trabalho feito a várias mãos, é um trabalho coletivo, por isso que está dando certo, né? E a cada dia a gente está conhecendo mais pessoas como você, que vai nos ajudar, porque nós temos uma referência agora. Nós estávamos no escuro. Quer dizer, eu não quero dizer da maneira pejorativa, mas a gente estava sem saber como caminhar, e agora nós temos referências. Né? Então, tá eu acho que nós percebemos até aqui, não sei se Beth e todos os que estão presentes concordam, é que muitas vezes a nossa cidade não é tão acolhedora, inclusiva como nós imaginávamos, não é? Pela dificuldade de transitar pelos espaços, pelas próprias construções. Nós percebemos que nós precisamos aprimorar a comunicação, a forma como nós nos relacionamos com o outro, mais sensíveis em relação à diversidade, às necessidades e às condições cognitivas, sensoriais, de todos. Porque nós estamos inseridos numa vida social marcada por muitas diferenças. Né? E otimizar essa convivência harmônica, pacífica e inclusiva é um dever de todos nós. Por isso nós estamos sempre aprendendo, e ouvi-los é muito prazeroso. Porque nós vamos repensando a nossa prática, e muitas vezes observando determinados, eu não digo erros, mas nós estamos em constante processo de transformação. Então existem posturas inadequadas e que podem ser repensadas. Sim, com certeza. É como eu falei sobre o capacitismo, né? Que ele é estrutural, a gente já nasce com ele, inclusive pessoas com deficiência são capacitistas, isso é mais do que normal, até por conta do lugar que estão, de onde vieram, como que isso se deu na vida dela, né? Enfim, tem vários pontos aí. Primeiro que eu vou depois disponibilizar para vocês, tem um texto muito interessante da Lívia Mota, que é um texto que traz uma ideia de como começar a descrever, sabe? Imagens estáticas, é bem didático, é bem voltado para professores, para a educação, então pode ser muito útil para vocês. Sim. Vou mandar, com certeza. Ela é ótima, ela também é da letras, trabalha em São Paulo há muito tempo, desse campo da tradução, né? Porque a gente está
quando a gente fala de descrição de imagem, interpretação em libras, tudo isso está no campo da tradução. Inclusive a LSE também, né? E aí tem alguns materiais, e o dela é um que eu vou indicar para vocês, vou mandar. Que ali tem como fazer uma descrição de imagem de obra de arte, né? Coisas bem assim. E dá para fazer, por exemplo, na capa do livro, né? Que vocês podem descrever. E tem um outro material, que é da Patrícia Braille, que é de Salvador, que é como também fazer essas narrações, porque a gente tem o texto e tem a descrição. Como que a gente vai colocar isso no áudio, né? Ela tem um livro pequenininho também, trazendo algumas dicas de como vocês podem fazer isso. Então, são 2 materiais que eu vou indicar, o da Lívia e da Patrícia. E tenho certeza que vai, assim, abrir um pouco a mente de vocês, sim, como começar a fazer. E a gente entende que tem espaços que realmente não tem recurso para fazer e quer fazer. Então, a atitude é essa, é começar mesmo, sabe? Ir atrás dessas informações, igual vocês me convidaram, fiquei muito feliz, assim, de participar aqui, porque o nome da nossa empresa é AD em Todos os Cantos. E por quê, né? A nossa ideia é levar para lugares que não tem, porque é muito fácil a gente encontrar esses recursos lá em São Paulo. Se vocês forem lá, tem muitos erros, como eu falei do Museu do Ipiranga, tem, mas tem um recurso. Tem outros recursos. Você consegue num teatro e ter acessibilidade, ter audiodescrição. Tanto é que quando a gente foi, a gente aproveitou também para ouvir a audiodescrição do teatro lá. Eu fiz um movimento aqui em Uberlândia, num lugar que não tinha nada, gente. Aqui, até o ano passado, no início do ano passado, as pessoas nem sabiam o que era a audiodescrição. E aí a universidade abriu as portas para mim. Fui lecionar um curso de extensão de audiodescrição lá. Depois disso, acho que a gente está na 3ª edição. Chamei o Felipe para trabalhar aqui, porque ele é de Porto Alegre. Tem 14 anos que ele trabalha com acessibilidade comunicacional. Eu tinha apenas 2, porque eu comecei a estudar sobre acessibilidade comunicacional na pandemia. Então, eu precisava de alguém com mais experiência também para vir para cá, ocupar esse espaço. E hoje a gente consegue levar a acessibilidade para lugares que a gente nem imaginou que ia ter. Pessoas que nem sabem o que é audiodescrição. O Felipe foi semana passada para Grão-Mogol, que fica perto de Montes Claros, que é uma cidadezinha mini. E a gente fica assim, encantado em levar, só que agora a gente precisa do público. Então, o primeiro desafio a gente já conseguiu, né? Que é a entrada nesses espaços, a entrada com os produtores culturais, nos museus, então está todo mundo envolvido. Mas e agora, como levar o público? E aí, esse levar o público, a gente precisa entender um outro lado, que é as pessoas com deficiência estão acostumadas a não terem acessibilidade. Então, qual que é o sentido delas saírem da casa delas para poder ir para um teatro, para poder ir para o museu? Então, levar essa informação para elas. Agora, tem acessibilidade, vocês têm que conhecer o que é a audiodescrição, por exemplo, ou o que é a LSE, e passarem a ocupar esses espaços. Então, a gente está nesse momento agora, de fazer com que as pessoas com deficiência, elas ocupem esses espaços que agora oferecem um mínimo de acessibilidade para elas. Porque para chegar até o Teatro Municipal de Uberlândia, todo mês tem 1, 2 sessões com peças que rodam nacionalmente, aí, o país inteiro, tem audiodescrição, a gente faz. Mas para a pessoa sair da casa dela para até chegar ao teatro, é um obstáculo atrás do outro, porque tem o ônibus, tem o Uber, que às vezes não pega naquele lugar, que não deixa no lugar certo, o desafio para encontrar o carro depois, né? Eu tenho condição financeira para ir de Uber, mas aí depois eu tenho a dificuldade de encontrar o carro para eu poder ir embora. Então, tem toda uma problemática relacionada a isso que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa saber que existe. Então, por que eu cheguei nesse lugar que eu estou hoje, né? Eu tenho plena consciência que eu tive privilégios, né, para poder alcançar toda essa
estar num doutorado, ter conseguido passar ali com os meus 17 anos numa universidade pública federal que tinha uma concorrência ok. Eu vim de uma família que me deu uma estrutura educacional que foi muito importante, né? Os meus pais, no início, quando descobriram que eu tinha baixa visão, a primeira coisa que eles fizeram era não deixar eu ir para as escolas especiais. O que queriam aqui na época, eu sou da década de 90, 94, aqui em Uberlândia, não, quando eu comecei no meu ensino fundamental ali, os primeiros anos, né, do ensino básico, não, leva ela para a escola especial, para ela estudar lá e ficar isolada, ou para uma associação. Meus pais bateram o pé até conseguirem uma escola regular para mim, escola comum, e perto da casa deles, porque facilitava para eles, os dois trabalhavam o dia inteiro, e fora que me deram a oportunidade também de ter, tinha a sala de recursos na época, Uberlândia nesse sentido, teve um passo à frente, em 96, se não me engano, as salas de recursos do município já começaram, já estava acontecendo, e tive essa oportunidade de também estar ali na sala de recursos, mas também professores particulares por fora, para aprender português, matemáticas, disciplinas que eu ia ter mais dificuldade por conta da minha baixa visão. Então, eu tenho muita consciência desse lugar de privilégio que eu tenho, né, de todas essas oportunidades que eu tive, que não é a realidade da maioria das pessoas com deficiência, gente, não é, infelizmente. São pouquíssimos, se vocês fizerem uma busca, e também acho que precisa de uma pesquisa mais atualizada sobre isso, quantas pessoas com deficiência visual têm doutorado, têm pós-doutorado, e quantas pessoas com deficiência no geral, né? A gente, visual deve ser mínimo, então vamos ampliar um pouco para as pessoas com deficiência. Quantas tem? Quantas estão nesses lugares, né, que eu falei ali, que eu faço desafio para os meus alunos? Eu gosto muito de falar sobre isso, para a gente entender também, porque às vezes as pessoas, mas eu fiz acessibilidade, coloquei com tanto carinho aqui, não veio ninguém. Mas por que não veio, né? Por que não foi ninguém? Tem todas essas problemáticas envolvidas, infelizmente a gente ainda tem muito que caminhar. Mas já é um primeiro passo que vocês estão fazendo, e muito importante, com certeza. Sim, o desenvolvimento está atrelado aos estímulos. Quando somos estimulados, nós nos desenvolvemos. A Maria Fernanda diz, Milena, você tem uma sorte dos seus pais irem atrás das coisas. Muitos não têm esse privilégio, essa oportunidade. Sim. Muito, viu, gente? Minha mãe praticamente fez o meu curso de história comigo. Porque, claro, né, é um curso muito pesado na leitura, acho que tem pessoas aqui da história também, né, e a gente sabe todo o conteúdo que a gente tem. Eu fiz bacharelado e licenciatura junto, no mesmo, caminhando ali, e foi um super desafio, porque existia sim um núcleo de acessibilidade, mas eu, mesmo tendo os monitores, eu precisava estudar extra. Então, foi minha mãe quem me acompanhou na maioria do processo, lendo para mim de madrugada, antes de prova, porque minha visão, eu consigo ler hoje, faço as leituras, mas a minha leitura é muito mais lenta. Eu preciso de tempo, eu preciso de parar, né, a leitura, depois voltar. Então, o tempo que a gente tinha de uma semana para outra, ou de uma aula para outra, era mínimo, né, e tinha que fazer prova, tinha que escrever muito. Então, ela sentava ali comigo e realmente caminhava junto. Então, essas coisas que fez a diferença para minha formação, né? Hoje eu sou muito mais eu tenho muito mais autonomia por conta também dessas tecnologias assistivas. Então, elas vieram para somar nisso. Hoje consigo fazer muito mais coisas sozinha do que naquela época, em 2008, quando eu entrei na faculdade. Meu mestrado já foi um pouco mais fácil. Agora, para o doutorado, eu já estou um pouco mais habituada também com toda essa dinâmica da tecnologia, mas também tem um outro ponto nisso, né? Ter o acesso a essas tecnologias. E aí é uma das minhas brigas, porque a universidade, ela às vezes oferece coisas que não faz muito sentido. Para a pessoa com deficiência visual, não sei se vocês já ouviram, não sei se aí tem, é um óculos que eles falam que é um óculos inteligente, chama Orcan.
Aquilo, gente, é caríssimo, é 20 mil reais um óculos daquele, tem um negocinho aqui do lado, e ele escaneia a página do livro e lê em voz alta. É um robô também falando, né, a questão do robô. Mas não pode sair de dentro da universidade, é óbvio que quase ninguém tem condição financeira de ter um negócio desse em casa, e aí não sai de dentro da universidade. Então, se quiser usar, você tem que ir para a biblioteca e estudar o tempo inteiro lá. Sendo que existe aplicativos de celular que faz essa mesma função, que você tira a foto do texto ali, da página, ele tira, extrai todo o texto e faz a leitura para você. Então, olha, não faz sentido gastar um valor desse num produto caríssimo, sendo que poderia ter, sei lá, tablet, celular, que é muito mais barato, para oferecer para alunos que não têm condição mesmo, sabe? Olha, aqui você tem esse recurso, ou até escanear para o próprio aluno, deixar isso ali disponível. São problemas, né, que só quem tem a deficiência também que vai entender, que vai precisar dos recursos, mas tem soluções baratas, realmente, e que funciona muito bem. Maria Fernanda informa que essa semana o dono da Meta lançou um modelo melhor. Então, esperemos que esses modelos se tornem mais acessíveis a todos, né? Precisamos, viu? E, assim, não dá para reclamar dos últimos anos, tá, gente? Foi um avanço, passos largos relacionado à acessibilidade, com certeza. Muito por conta disso que eu trouxe, dessas demandas, da tecnologia que veio para somar, das obrigatoriedades também relacionadas à acessibilidade, nas leis de incentivo à cultura, principalmente. Então, hoje é muito difícil um projeto cultural que recebe recurso do governo não ter acessibilidade. Se não tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo, porque, sim, eles recebem recursos para colocar acessibilidade dentro dos projetos deles, né? Pelo menos aqui na região tem dado super certo, e muita coisa acontecendo como se deve, né? Atendendo o público com deficiência. Muito bem, Milena. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os professores e futuros professores, porque nós estamos com um público de graduandos em processo de profissionalização. Então, por gentileza, mas antes da mensagem e de encerrarmos essa sessão, eu gostaria de, em nome da equipe organizadora da coletânea intitulada Ensino de História por uma Educação Antirracista e Inclusiva, da qual a professora Nádia Narcisa faz parte, ela é organizadora desse evento e está organizando essa coletânea comigo. Convidá-la para escrever um capítulo, né? Nós temos um prazo assim curtinho, mas se for possível até dezembro entregar o manuscrito, nós ficaremos muito felizes. Se precisar de um prazo maior, não tem problema, nós nos acomodamos à dinâmica, não é? Concorda, professora Nádia? Sim, professor Petrúcio, sim, concordo. Se vocês estiverem ouvindo um barulho ao fundo, é porque minha filha acabou de chegar da escola e está com o celular. Mas, assim, me audiodescrevendo, né? Eu me chamo Nádia Narcisa, tenho pele negra, estou com uma blusa verde e também uso óculos na cor preta. O meu cabelo é crespo, mas ele está alisado e está preso. Já aceito. Que bom, professora. Saber que contamos. Voltando àquela questão da mensagem, fique à vontade para produzir uma mensagem, para deixar aqui uma síntese, né, desse momento que nós passamos juntos. Primeiro eu quero agradecer, acho que é muito importante vocês terem trago esse tema, entre outros, né,
por tudo isso que eu falei durante essa oficina, tenho até muito mais para falar, 2 horinhas é pouco, mas me coloco à disposição, claro, sempre para poder falar sobre acessibilidade, inclusão. Sei que nós temos falhas na nossa educação, né, nos nossos cursos, no sentido de não ter a oferta de disciplinas específicas sobre a inclusão. Isso aí é um fato. Eu também fiz licenciatura, fiz bacharelado em História, estive, né, dentro da universidade durante esses últimos anos. Então, muito do que eu sei sobre acessibilidade e inclusão foi das minhas experiências pessoais e do que eu busquei fora da universidade ou em cursos específicos. Então, para quem tem interesse, para quem, eu estou na escola, agora eu tenho alunos com deficiência, e agora o que eu vou fazer? Busquem, né? Busquem essas oportunidades, esses cursos, que inclusive são gratuitos, tem muitos gratuitos que as universidades oferecem, como curso de extensão, inclusive aperfeiçoamento, né, nos IFES também, sempre tem um ou outro que é online, dá para ter muita base do que fazer, como lidar, né, conhecer um pouco desse universo da acessibilidade. Como eu falei, todo mundo vai ser um potencial público da acessibilidade, espero que sim, quero ver vocês bem idosos e precisando desses recursos, seja porque vai precisar ou porque realmente tem interesse de escutar um livro, né, de vivenciar outras experiências, enfim. Então é isso, é buscar muito o fora, não ficar só com o que a universidade oferece, só com o que a nossa educação oferece. Acho que para tudo, na verdade, não só para a questão da acessibilidade, mas eu quero estudar um tema específico. Então vai lá, né, aprofunda, busca isso em outros lugares, em outros espaços, conversem com pessoas, não tenham medo de perguntar para as pessoas com deficiência quais as necessidades específicas dela, né? Porque nós somos diferentes. Trabalho muito com esse conceito de diferença, que para mim, é um conceito muito legal e adequado quando a gente fala de acessibilidade, porque cada um é único, cada um vai precisar de um jeito. Pode ter eu e o Felipe, que é meu sócio, que tem baixa visão, nós somos pessoas com baixa visão, o mesmo laudo médico, né, mesma coisa, o mesmo CID, mas precisamos de recursos diferentes. Eu tenho um pouco mais de facilidade com a tela do computador, ele tem com a tela menor, e por aí vai. Então, buscar mesmo entender esse universo e informações. E agradeço vocês, gente, porque é sempre muito bom falar sobre isso. Aprendo muito. Parabéns, Milena. Obrigada. Beth, quer falar alguma coisa? Algo para encerrar essa sessão? Eu quero, sim, Petrúcio. Minha palavra é gratidão, né? As pessoas que compareceram, que aceitaram o nosso convite, a todas as pessoas que contribuíram para que esse evento se tornasse possível, e a professora Milena, né, que está aqui, que nos enriqueceu tanto com o seu conhecimento, e dizer, professora, que nós vamos precisar de você já está nos nossos contatos, e aí nós vamos construindo aos poucos e coletivamente um museu mais acessível, né? E, por consequência, uma cidade mais acessível, né? E a gente vai ficar trocando ideias, tirando dúvidas com você, né, Petrúcio, né, Nádia? Sim. A gente vai... Eu estou muito feliz com esse dia. E nós precisamos falar muito sobre isso em picos, no Piauí, no país inteiro, né? Então, se vocês puderem, deem visibilidade ao que aprenderam, por meio de infográficos no Instagram, por meio de podcasts. Nós temos essa responsabilidade social, não é, Milena? Nós, professores, educadores, que estamos à frente dos espaços culturais, é uma responsabilidade. Então, divulguem em diferentes plataformas, em diferentes mídias, tudo que aprenderam nesses encontros, com essas palestras, porque não pode ficar só aqui.
certo? Então, o museu já tem essa responsabilidade de expandir o tema, mobilizado pelo IBRAM. Mas vocês também podem fazer a parte de vocês, no dia a dia, tá? Então, espero vê-los novamente à noite. Nós temos a conferência de encerramento com a professora Alessandra. E até breve. Bom dia, excelente dia a todos. Obrigado, até mais, gente. Tchau, tchau.